Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer mais uma conversa aqui com vocês, né? Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a psicossomática. É uma questão, né, que algumas pessoas já sabem, outras ainda não. Então eu resolvi trazer um pouquinho disso aqui pra vocês. Esses dias, né, conversando com uma amiga, né, sobre algumas questões que ela estava passando, deu pra perceber que pode ser que ela esteja passando por um quadro de psicossomática, né? E quando eu perguntei pra ela se ela já tinha visto com o médico dela sobre isso, enfim, ela não sabia nem o que era. Então, vim falar aqui um pouquinho pra vocês sobre o que é a psicossomática. A psicossomática, ela é uma doença, né, que acomete o corpo. Então, assim, é uma doença que a gente sente como real, só que ela tem totalmente fundo emocional. Eu, por exemplo, né, já tenho a psicossomática há pelo menos uns 10 anos e eu já consigo logo identificar ali quando aquela é uma questão real ou não. Então, por exemplo, a primeira psicossomática que eu tive na minha vida foi um sintoma de infecção urinária. Então, eu tinha muita dor, todo aquele quadro, né, de infecção urinária. E depois de passar por diversos médicos, eu fiquei quase um ano rodando médico. O ginecologista chegou pra mim e falou assim: olha, eu acho que você precisa procurar o psiquiatra porque você tá tendo um quadro de psicossomática. Aí eu fiz terapia e enfim, né? Há uns 10 anos atrás eu vim conhecer o que era isso. E desde então, sempre quando aparece alguma questão em mim, né, que eu faço exame, procuro vários médicos e acaba não tendo uma resposta clínica efetiva sobre aquela doença, acaba sendo a psicossomática de novo. Então, assim, alguns casos que eu já tive, a primeira vez foi essa questão, né, de sintomas de infecção urinária que não eram infecção urinária. Eu tive sintomas de como se fosse de pneumonia, mas depois não era pneumonia. Eu tive enxaqueca crônica que durou assim muito tempo e era só meu excesso de estresse, enfim, o momento que eu tava passando. Eu já tive psicossomática na pele, assim, de tipo a mão fica cheia de bolinhas, assim, deu no dermatologista, o dermatologista assustar, querer fazer até biópsia e depois descobrir que era psicossomática. Então, assim, eu já tive várias. Então, assim, se vocês estão tendo alguma questão de saúde que vocês já passaram por diversos médicos, não tá resolvendo e tudo mais, pergunta até ao seu médico se essa questão não pode ser psicossomática, não pode ter fundo emocional. O que acontece, né? O nosso corpo, ele dá sinais que ele não tá bem. Então, se às vezes você tá passando por um momento de muito estresse, muito estudo, muita estafa, o seu corpo, né, a maneira dele descarregar e falar que ele não tá bem, apresentando sintomas para meio que te desacelerar. Então, às vezes, uma dor de cabeça que não para, uma alergia que aparece muito em vocês. Então, assim, eu queria trazer um pouquinho isso pra vocês, né? O que era a psicossomática, como ela aparece, algumas questões, né? Então, assim, isso é uma questão que o médico, ele que identifica, né, que é psicossomática, ou psiquiatra, enfim. Só queria realmente trazer mais para fins informativos, né, do que é a psicossomática e como ela pode aparecer. Tá bom? Então é um pouquinho disso que eu queria trazer nesse vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo.